Próximo. Próxima, nós temos ainda o Enem 2022, se não me engano. Sim. Papos, do Luiz Fernando Veríssimo. Temos aí um textinho. O enunciado diz assim: nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do... é interessante que na questão anterior a linguagem é um pouco mais informal, mas era a linguagem de propaganda, porque a ideia é se aproximar da linguagem real, da linguagem que é usada. Na norma padrão, a gente vai ver, inclusive, pela crítica aqui do Luiz Fernando Veríssimo, é só uma norma para, em última análise, para segregar mesmo, tá, gente? Ele é disfarçado de, que é para padronizar, que é para ficar todo mundo se entender. Não, não é mesmo, porque assim, se você botar na ponta do lápis, quem se entende, independente da norma culta, da norma padrão, as pessoas se entendem. E a maioria da população, a maioria dos usuários da língua, não, não usa ou não sabe usar. Não usa por opção. Eu sou uma... Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu tinha um vizinho, onde eu morava, né, que ele era muito engraçado. Ele falava tudo certinho, inclusive, tudo certinho entre aspas, né? Porque ele falava o O e o E do final. Então, ele dizia assim, falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Ele falava assim, juro para vocês, juro juradinho, contexto de comunicação, ele falava assim, e assim, eu já até falei também aqui, falei que em algumas regiões, em alguns lugares da região sul, também se fala assim, né? Você tem algumas cidades ali do Paraná, Rio Grande do Sul, que as pessoas têm também, né, essa forma de falar, mas é um regionalismo, né? E não é bem assim, é falta de compreensão causada pelo choque, aí é um sotaque, não é a norma padrão. Você não usa a norma padrão para falar, e você fala 90% do seu tempo. Você escreve, lê muito menos do que o que você fala proporcionalmente falando, né? Então, não é, norma culta não é para facilitar, não é para facilitar a comunicação entre as pessoas, tá? Até porque, de novo, é muito mais fácil o cara dito culto, a pessoa intelectual, o cara metido a besta, entender uma pessoa falando de um jeito mais simples, não estou falando de gíria, tá, gente? Estou falando de aqueles errinhos, entre aspas, né, de concordância, enfim, pronúncia mesmo de palavras, né? Problema. Problema é uma coisa, problema é uma situação. Nossa, falar sobre a palavra problema, entre outras, né? A falta do R e a transformação do L em R, isso é história, cara. Isso é história. Você vai na história e você vai entender por quê. Que muita gente, principalmente descendentes de netos de escravos e pessoas que tiveram mais contato e são, né, mais da população mais pobre, mais marginalizada, você vai ver que não estou falando, não estou sendo preconceituosa, não, muito pelo contrário. Essas pessoas que sofreram um processo de marginalização e agora sofrem preconceito por conta de uma coisa que não é nem culpa delas. Elas não falam errado porque elas querem. Errado, entre aspas, né? Elas falam errado porque, enfim, elas tiveram que aprender um idioma que não era deles, eles tinham o seu próprio idioma, eles tiveram que aprender na marra, um idioma que não era natural para eles,
fizeram uma mistura, inclusive riquíssima, que faz parte do nosso vocabulário, e agora são criticadas, são rejeitadas, até mesmo em trabalhos, por conta disso, por conta de coisas pelas quais elas não têm controle. Então, é bem cruel isso, né? Mas, enfim, deixa o problema para lá. Deixa o problema quieto. Que depois, de repente, eu faço até um vídeo sobre isso. Dá muito pano para manga, gente. Muito pano para manga. Tá? Então, vamos para o Luiz Fernando Veríssimo que a gente ganha mais. Por hora. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado. Norma padrão torna-se inadequada. Em razão do quê? Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações, contexto de comunicação em que a conversa se dá, grau de polidez distinto. Polidez, né? Essa palavra também tem uma série de conotações aí interessantes. Diferença de escolaridade entre os falantes ou nível social dos participantes. Então, aí a gente tem que ler, para a gente poder entender aqui a situação. Então, vamos lá. Então, tem duas pessoas conversando, a primeira disse, me disseram. Disseram-me, a outra responde, né? Em, né? Já começou de cara, o cara nem concluiu a frase, ele já meteu um disseram-me. Aí ele vai falar, o correto é disseram-me, não me disseram. Aí a primeira pessoa fala, eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te. Ah, o quê? Digo-te que o te e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Aí tem um cortezinho, que tem mais coisas aí no meio. Aí a pessoa continua, né? Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção, e eu, na verdade, o diálogo inteiro é o cara cortando e explicando regras, enfim, dando, né, correções, fazendo correções. Ah, mais uma correção e aí o cara fala, o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-eite. Ouviu bem? Pois esqueça-o. E para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me, tá? Então, assim, seria interessante ele ter colocado o texto inteiro, porque acho que daria uma ideia, um contexto melhor pelo estilo da fala do professor aí, né? Do cara que está corrigindo a pessoa. Mas dá para a gente se virar com isso aí. Então, vamos lá. O uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado por quê? Por que o uso da norma padrão, nesse sentido aqui, nesse caso aqui, se torna inadequado? Ou torna-se inadequado? Pela falta de compreensão causada pelo choque entre gerações? Não, a gente não sabe se são pessoas de gerações diferentes. A gente não pode dizer isso. Pode ser que seja, pode ser que contribua, mas não tem indício nenhum e a gente não tem como dizer isso, tá? Então a gente elimina a letra A. A letra B, contexto de comunicação em que a conversa se dá. Qual é o contexto de comunicação em que a conversa se dá? É uma conversa informal, é um papo entre amigos, ou entre conhecidos, pelo menos, né? Então, vamos ver se essa B tá ok. C, grau de polidez distinto entre os interlocutores. Não aparenta ter um grau de polidez. O que é polidez, by the way, né? O que é ser polido? Polidez, no contexto de educação, inclusive em inglês, a gente usa essa palavra para falar que uma pessoa é educada no sentido de fala bonitinho, fala por favor e obrigado, né? A gente diz em inglês polite, né? Não é educated. Educated tem é um outro contexto. Então,
Quando você diz que a pessoa é polida, uma pedra polida, o que que é uma pedra polida? Uma pedra que não tem áreas ásperas, né? Não é bruta, tá? Então, assim, comparando, eu não gosto nem dessa palavra, inclusive. Eu uso inglês porque eu sou obrigada, porque eu não tenho muito para onde correr, né? Mas ela me traz uma sensação exatamente isso, assim, sabe? Tipo, cara, tu é uma lixa, né? Se você não é uma pessoa educada, você é uma lixa. Lixa é uma coisa bastante útil, tá? Muito útil. Nossa, de volta e meia eu preciso dela, porque eu roo unha. Tenho, né? Consequências da ansiedade, minhas unhas vivem ruídas, então eu preciso ter uma lixa sempre comigo. Então, por que falar que, por que colocar num patamar superior uma pessoa que é polida, né? Mas, de vago, vamos continuar aqui, deixa eu pelo menos dar a resposta, depois a gente vai militar um pouquinho. Grau de polidez distinto, então não me parece ser o caso, porque essa pessoa que está falando, né, que começou a conversa, contando a história aí, ela não me parece ser menos polida do que a outra que está corrigindo. Na verdade, eu acho que a outra pessoa que é menos polida, porque assim, isso não é educado, você corrigir as pessoas assim, por mais que você veja que a pessoa pode até realmente ter algum problema, mas ela tem que vir procurar você. Ah, olha só, eu estou tendo dificuldade para arrumar um emprego, eu estou tendo dificuldade para fazer uma prova, eu queria que você me ajudasse, eu queria que você me orientasse a me comportar numa entrevista e tal. Ela foi lá e pediu tua ajuda, aí você vai, se você tiver condição, você vai ajudar. Você não pode simplesmente chegar e ajudar corrigindo a pessoa, porque essas duas palavras não combinam. Corrigir tem contexto. Consertar, né, corrigir erros, tem contexto. Primeiro, você precisa ser professor da pessoa, você precisa estar nessa relação de professor-aluno com essa pessoa. Segundo, que existem formas e formas de você corrigir. Né? Essa pessoa, no momento, a gente, nas aulas de inglês, a última coisa que eu faço é interromper alguém quando alguém está falando numa sala de aula, principalmente porque ele só tem aquele momento para falar inglês. O resto do dia dele ele vai falar português. Então, assim, vou deixar ele falar, vou deixar ele gastar o inglês dele. Depois a gente vai aparando as arestas, vai polindo o discurso dele, entendeu? Não é assim, não é tipo, pá, interromper de 5 em 5 segundos o cara tá falando. O cara vai parar de falar. O cara não vai ter, sabe, nem tesão de falar, né? Aí perde todo o propósito da interação ali, né? Do contexto de aprendizado ali, tá? Então, não é assim. O cara não é nem um pouco polido. Tanto é que a pessoa que está falando, ó, que você está sendo grosseiro, pedante, chato. Sim, não é? Ele está longe de ser uma pessoa bem intencionada aí, né? Ele está sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa ríspida, rude, grossa, tipo uma lixa 100. Letra D, então grau de polidez acho que não, tá? Por N razões. Letra D, diferença de escolaridade entre os falantes. Eu acho que C e D estão próximas, apesar de você saber que nem sempre uma pessoa com grau de escolaridade alto é uma pessoa educada. Às vezes é exatamente o contrário. As pessoas mais bem educadas, né, com nível maior de educação, que dizem obrigado, por favor, são as pessoas que não têm tanta escolaridade assim. Nível social, letra E, nível social dos participantes da situação. Eu não sei qual é o nível social dessas pessoas. Eu sei pelo linguajar delas que elas são pessoas que foram educadas, e aí no sentido de educadas, não no sentido de polidas, de que elas receberam educação formal. E assim, por consequência, a gente sabe, principalmente no Brasil, por conta desse abismo social que a gente sabe que pessoas com nível social mais elevado geralmente têm um nível
de educação mais elevado. Isso não quer dizer que seja regra. Eu, por exemplo, não tenho um nível social tão alto e eu tenho um nível de educação bastante alto. Então, não estou querendo jogar nada na cara de ninguém, não. Estou falando porque para constatar um fato. Eu, tem muita gente, né? Provavelmente vocês vão falar assim, tem muito engenheiro que é Uber, né? Então, assim, a gente sabe que não é regra, né? E é ficção, mas a gente tem o Fernando Burrão, que só fez até a quinta série, e o cara é dono de um conglomerado, né, de empresas. É ficção, é daqueles meninos lá, que eu esqueci o nome agora, depois eu coloco o nome do canal. Então, a gente não sabe o nível social dessas pessoas. E a gente não tem nem como saber pelo contexto, pelo nível de educação deles, porque eles podem ser pessoas que foram muito bem educadas, tiveram uma educação formal muito boa, porém, não têm um nível social muito alto, tá? Então, não tem. É a mesma coisa que a letra A, não tem como a gente saber nem se são de gerações diferentes, nem se são de níveis sociais diferentes, ou enfim, fica complicado a gente ver. Então, a gente eliminou letra E, a gente eliminou C e D, porque além de serem bastante próximas, parecidas, não é o caso, não é, não é esse o motivo da inadequação, né? Então, ficamos com a letra B, né? Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Ora, é um contexto informal, eles estão conversando, é comunicação oral, onde o foco é, sim, a interação e a comunicação. E é o que o rapaz até fala lá no final. Rapaz, estou falando rapaz, mas não sei se é. Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Você vê que, nesse caso, você não é todo mundo, não se encaixa, né? Lembra que a mãe da gente sempre falava isso? Mas todo mundo faz tal e tal coisa. No contexto da comunicação, mas todo mundo fala é relevante. Porque se você fala diferente do todo mundo, pelo menos do todo mundo, nos contextos em que você está transitando, você fica à parte, você fica sem entender e sem ser entendido. Vocês estão vendo como é que funciona isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu aprendi ontem, inclusive. No japonês, existem várias línguas dentro da língua japonesa. Né? Existe uma língua para pessoas mais, né, para você falar com pessoas que merecem mais respeito, existe uma linguagem mais facinha de falar, isso falar oral mesmo, não estou dizendo nem de escrita, estou falando linguagem oral. Como você vai se dirigir a essas pessoas, as palavras que você vai usar para essas pessoas, mesmo que não sejam vocativos, mesmo que não sejam palavras, né, que você está usando para se dirigir mesmo. E o que eu descobri ontem, esses detalhes eu já sabia, mas o que eu descobri ontem, existe uma língua feminina e uma língua masculina. Existe uma forma de falar que é esperado que as mulheres usem e uma língua que é esperado que os homens usem. Isso me atinge de uma forma não tão legal. Mas, cara, eu vou chegar lá no Japão, euzinha, delicadinha do jeito que eu sou, para começar, né? Já começa por aí. Vou começar a falar o japonês da forma como o homem fala? Não vou, né? Calma, isso aí tem mudado, né? Tem mudado, tem se, assim, tem havido uma tendência a uma mistura um pouco maior, bem sutil, mas tem, tá? O que eu tô falando aqui, existe. Não estou dizendo que ainda se use, ou que é obrigatório, mas assim, é estranho se você chegar num lugar e falar de um jeito diferente do que aquelas pessoas estão acostumadas. Claro que se você é uma pessoa de fora, você é dado para você aquele, né, o café com leite. Você é o usuário da língua café com leite, mas não é legal você saber
que no seu ambiente, que na sua comunidade se fala de uma forma, e aí você de uma hora para outra decidir que vai falar diferente. Só porque quer, só porque é assim, só porque tem a norma culta, eu estou estudando norma culta, eu estou fazendo concurso e eu tenho que treinar a norma culta. Não, você vai treinar escrevendo. Você tem que treinar sim, tem que treinar porque, infelizmente, o Enem nem tanto mais, mas o Enem, inclusive, a tendência agora é até fazer uma certa crítica a isso. Mas ele ainda vai te pedir um certo refino, né, na redação, por exemplo. Você tem que, né, usar a norma padrão para a escrita. Ah, mas é muito confuso. Vai ser confuso porque você não vai deixar de usar você não vai deixar de falar do jeito que você faz. Você não vai fazer igual meu vizinho fazia, né? Até porque ele, às vezes, deslizava e a gente zoava ele pra caramba, inclusive, né? A gente ficava de propósito corrigindo ele, tá? É isso que você ganha por ser pedante, tá? Então, letra B, ok?